Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta-feira, 18 de outubro, com uma lição mais uma vez muito boa, muito boa mesmo, e que traz para nós um tema, um título, restauração. Durante toda essa semana nós estamos estudando sobre o homem, criatura de Deus, e a imagem de Deus que nós fomos criados. Só que antes da gente entrar no assunto real da lição de hoje, eu queria te dizer uma coisa. Nós fomos realmente criados à imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus hoje, ela não se trata da imagem física. Não é isso. Porque os seres humanos, eles são nós somos diferentes, né? As pessoas, uns são mais altos, outros são mais baixos, uns têm nariz diferente, outros têm a boca diferente e tal. Então, se todos fossem criados à imagem de Deus, qual seria realmente a imagem de Deus física? Essa imagem de Deus que está sendo dita aqui é a imagem de Deus em relação a sermos pessoas santas, sermos pessoas inocentes, incorruptíveis. E tudo isso vem a acontecer conosco hoje. Por isso que a lição está falando sobre restauração. Preste bastante atenção nisso, que é algo muito interessante. A restauração da imagem de Deus se dá na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós somos capazes de sermos pessoas incorruptíveis. Hoje eu sou capaz de ser uma pessoa que não minta, que não seja egoísta, que não faça essas coisas. Eu sou capaz disso, mas sabe por quê? Pela vitória de Cristo na cruz. A lição está falando justamente em relação a isso. Deus, em Jesus, nós podemos ter a imagem de Deus restaurada em nossa vida. Um dos textos principais de hoje, que é Romanos 8, 29, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia agora e lesse junto comigo. Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, todos nós somos irmãos em Cristo. E ainda tem um outro fator muito mais interessante. Estar unido a Cristo nos dará forças para sermos pessoas à imagem de Deus. Um outro fator muito claro que a gente não pode deixar, e a lição deixou bastante claro. Pessoa que está aí do outro lado, Carlos, olha só que coisa muito séria e de certa forma até triste. O grande conflito, ele é real, ele é a todo momento, a todo instante. Nós estamos vivendo o conflito de escolher fazer a vontade de Deus ou escolher seguir a vontade da carne. Isso é real e constante. Mas olha só, tem uma coisa aqui muito interessante, de que a base da nossa esperança é Cristo Jesus e Ele é a renovação da nossa vida. Tem uma outra coisa aqui muito interessante. Os que estão sendo renovados à imagem de Deus percebem que essa guerra espiritual é a realidade da experiência humana. E por isso eles abraçam o desafio na força do Senhor. Decidir ser recriado à imagem de Deus é se colocar ao lado do Senhor no grande conflito. Ou seja, estamos incluídos no grande conflito, mas você quer ter a imagem de Deus recriada em você, você precisa decidir estar em Jesus. E você estando em Jesus tem uma notícia maravilhosa. Quem está em Cristo tem a vitória, gente. Porque Ele venceu esse conflito já há muito tempo, lá na cruz do Calvário. E se nós estivermos nele, nós já somos vencedores sobre esse conflito. Amém por isso, né? Aqui na lição de jovens nós temos um pouco da experiência de Ruth. Ela é uma estudante de medicina. E ela, como estudante de medicina, ela acaba conhecendo de forma mais detalhada o corpo humano. E através desse conhecimento ela fica, assim, regozijada ao perceber, né, que cada detalhe, cada aspecto do corpo humano é feito de uma forma maravilhosa. E nisso ela percebe que realmente há a presença de um Criador na forma como tudo aquilo ali foi feito, na perfeição que aquilo é feito. E ela fica muito, sem entender quando ela depara com aquelas pessoas, até com colegas de trabalho dela, que conhecem esse detalhe todo do corpo humano, que conhecem essa perfeição e ainda não acreditam na criação, né, nessa criação, nesse fato de que Deus realmente nos criou com tal perfeição, né? O pecado, Deus nos criou perfeito, mas infelizmente o pecado veio ao mundo e nos modificou.
Outro ponto muito difícil para ela é quando ela se depara para explicar a questão da morte, porque ninguém aceita a morte. Nós não queremos morrer. Nosso desejo maior é a vida eterna, até porque nós fomos criados para viver eternamente. Então ela explica a questão, né, de que a morte veio através do pecado por um homem, e isso perdurou até hoje. Nós ainda temos que passar pela morte, né? Mas para a honra e glória de Deus, Cristo morreu e nos permite agora termos a esperança da vida eterna. Algo muito interessante que ela fala, e que é de fundamental importância que nós tenhamos hoje em mente, que nós levemos desse estudo de hoje, é o seguinte: que essa vida que nós vivemos aqui não terá valor nenhum se nós não estivermos vivendo de tal forma a estarmos nos preparando para o que vem depois da morte, ou para o que vem na vinda de Cristo, se estivermos vivos. Ou seja, não há valor nenhum se nós não estivermos preparados para o que está por vir, ou seja, preparados para o céu. Até porque nós estaremos vivendo aqui, e se nós não estivermos prontos, nós morreremos. E morreremos eternamente. De que valerá tudo isso aqui? Então que nós possamos ter em mente isso, que nós possamos estar vivendo aqui de forma a estarmos nos preparando para uma vida eterna com Cristo. Pois é, olha, é uma coisa diária. Alice até traz um relato aqui de Anate falando. É diário, é todo dia, é toda hora. Se você venceu hoje, não acha que você já está pronto para vencer amanhã. E com todos esses processos, vai chegar o dia em que a vitória vai ser por fim e vai ser instantânea. Só que para que a gente esteja pronto para receber a vitória final daquele dia que diz assim, e num piscar de olhos a gente vai ser transformado, para a gente chegar lá, a gente tem que se acostumar a estar com Deus desde hoje. A gente tem que começar a vencer hoje. É isso aí. É isso aí, pessoal.